graça para que esteja sendo usada como uma pregadora.
Nem sempre é atitude, nem sempre é aquilo que é externo. Às vezes é lá no interior. É lá dentro. Por fora está tudo muito bem. A gente está fazendo coisas boas, aparentemente. Mas muitas vezes a nossa intenção não é tão boa assim. A gente olha o tempo todo Jesus confrontando os fariseus. E o tempo todo, pensa em gente boa, eram os fariseus. Não, eles eram bons mesmo. Os caras que viviam a lei, os caras que conheciam de tudo da tradição religiosa da época, os caras perfeitos na religião. Jesus até chegou a falar, se vocês querem, lá em Mateus 5 ou 6, se vocês querem entrar, ele diz o seguinte, olha, eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de maneira nenhuma, vocês entrarão no reino de Deus. Jesus estava falando o seguinte, olha, se vocês não levar o evangelho, a palavra, fazer o bem, tão a sério quanto eles levam, vocês não vão entrar no reino não, gente. Tem que levar a sério. Por isso que a gente tem que ter compromisso com a palavra, compromisso com aquilo que Deus quer da gente. Jesus disse que eles eram, de certa forma, um modelo em atitudes. Mas Jesus o tempo todo, olhando o Novo Testamento, ele condena a intenção de coração dos fariseus. Porque embora eles fizessem um bem aparentemente, o desejo deles na realidade era de ser reconhecido, era de ser visto, era de as pessoas olharem para eles e dizerem, olhem, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas exemplares. E lá dentro eles batendo no peito e falar, realmente eu sou bom, eu sou o cara, eu sou o homem de Deus. E muitas vezes a gente se pega vivendo da mesma forma, pensando a mesma coisa. Nós queremos que as pessoas olhem a nós, para nós, e fiquem reconhecendo a gente como homens de Deus. E cara, é maravilhoso quando isso acontece. Quando a gente quer glorificar a Deus. Quando a gente está com um coração quebrantado, um coração que está centrado em Deus, e alguém reconhece que nós somos homens de Deus, é bom. Porque a gente dá glória a Deus, mas quando a gente quer que a glória venha a nós, e a gente diga, não, realmente eu sou um homem de Deus, porque eu jejuo, eu oro, porque eu me sacrifico, porque eu estou pagando o preço. Aí, meu irmão, não tem valor. Porque a gente, ao invés de dar glória para Deus, recebeu a glória para nós mesmos. E existe uma linha muito tênue que a gente atravessa entre viver de aparência e viver de um coração genuíno, de um coração adorador verdadeiramente. Tá dando para entender o que estou falando? Eu espero que esteja. E Paulo, ele estava ensinando os coríntios, olha gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, ele disse que vocês precisam saber responder aos que se vangloriam da aparência e não do que está no coração. Então ele está falando para os coríntios, olha gente, existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas que olham aquilo que é aparente, aquilo que parece ser bom e se orgulham disso. Mas eles estão se orgulhando de algo que não é movido por boas intenções. Então ele está dizendo não só aos coríntios, mas a toda a igreja de Deus, tomem cuidado. Vamos tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente fica de bobo, sabe? Porque a gente vê um oba-oba, vê alguma coisa acontecendo e acha que Deus está aprovando. A gente vê resultados e acha que resultados é sinônimo de aprovação de Deus. Nem sempre é. E a gente fica se iludindo, não, tá bom. E às vezes a gente até sabe que está errado. Às vezes a gente até sabe que não é movido por boas intenções. Eu não gosto muito de falar de igrejas, por isso que eu não falo de igrejas. Mas existem movimentos cristãos que... Quem está dentro dessas igrejas, quem está dentro desses movimentos, sabe que está errado. Sabe que os líderes não têm boa intenção nenhuma, só querem explorar as pessoas. Mas eles estão indo lá por quê? Porque está acontecendo. Porque tem milagres acontecendo. Porque está funcionando.
Está funcionando, beleza. Mas eles sabem que a intenção de todo mundo lá não é boa. Mas está lá. E às vezes a gente corre o risco de levar isso para a nossa vida também. Acabar aceitando, não, está funcionando, está indo, não, está tudo muito bem, está tudo muito certo. Não, cara, às vezes não está. Às vezes Deus está tendo misericórdia, às vezes Deus está entregando mesmo. Fala, ó, vai lá, vai, aproveita. E Paulo estava ensinando para os coríntios o seguinte: gente, toma cuidado com a intenção do teu coração. No versículo 12, ele está falando o seguinte, olha, ele escreve aos coríntios, tentando alertar a respeito desse assunto. E ele fala o seguinte, olha, nós, quando ele diz nós, quem? Ele, Timóteo, geralmente a galera que escrevia a carta junto com ele, porque ele não escrevia sozinho a carta, ele dizia, nós não estamos tentando novamente nos recomendar a vocês. Paulo, ele poderia estar tentando, imagina, qual que era o objetivo de Paulo ao escrever uma carta? Beneficiar a igreja, abençoar a igreja. Qual que é o objetivo do pastor pregando aqui? O nosso objetivo, quando a gente vem pregar a palavra, não é ter autoridade para a gente. Porque muita gente pode subir aqui, ou pode tentar viver a vida cristã querendo ser reconhecido como o homem de Deus, o pregador da palavra, o evangelista, carregar títulos, para que outras pessoas olhem para eles e digam, olha, vejo o homem de Deus. Só que não, o nosso objetivo, o nosso desejo é que cada irmão seja edificado, é que as vidas lá fora sejam salvas, que as pessoas que estão longe do reino de Deus se acheguem para a casa do Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do nosso coração e era o desejo de Paulo. Você acha que Paulo estava preocupado em ser apóstolo? Você acha que Paulo estava preocupado? Quando Paulo estava escrevendo, você acha que ele tinha em mente querer se tornar a pessoa mais importante do cristianismo depois de Jesus? Você acha que Paulo estava pensando que as cartas dele iriam transformar nações? Ele sabia que isso ia acontecer, mas ele não estava preocupado na autoridade dele, em conquistar a autoridade. Cara, ele não estava nem aí para isso. Tudo que Paulo queria naquele momento era edificar a igreja de Deus. Era só o que ele queria. A intenção dele, agora que a gente chega nisso, não era conquistar a autoridade, era servir. Ele queria o bem dos irmãos. Ele queria espalhar a glória de Deus. Ele não estava preocupado em autoridade, em cargo, em construir um império apostólico para ele. Ele queria abençoar. E por isso que ele fala o seguinte, olha, eu poderia muito bem tentar me recomendar a vocês. Eu poderia muito bem escrever uma carta para tentar reforçar a minha autoridade sobre vocês. Mas ele diz, olha, a gente não está tentando novamente reforçar a nossa autoridade, não, besteira isso, gente. Meu objetivo aqui é outro. E é legal que Paulo ele não estava preocupado em seguir os meios naturais para conseguir o crescimento, o reconhecimento. Porque Paulo tinha um chamado, não tinha? Ser apóstolo. Se ele fosse até Pedro e ele conseguisse uma carta de recomendação de Pedro, Pedro falasse, olha, nós estamos aqui recomendando Paulo e ele vai para as igrejas e nós reconhecemos ele como um apóstolo. Isso seria muito fácil para ele. Quando Paulo ele se converteu, ele poderia ter ido até Pedro e pedido autorização. Olha, eu quero ficar debaixo da tua cobertura espiritual, Pedro. Estou aprovado? Ele não foi. Ele foi pregar a palavra. Porque ele sabia que a cobertura dele era Cristo. Ele não precisava da aprovação de ninguém. Ele não precisava que alguém colocasse a mão e dissesse, ó, eu coloco minha mão no fogo por Paulo. Não, ele não precisava disso. Ele sabia que Cristo tinha apostado tudo nele. Jesus tinha levantado ele. Então ele não precisava da aprovação de homem nenhum. Ele precisava apenas ser fiel à palavra dele. E é muito legal que ele fez algo que a gente geralmente não faz. Porque não, a gente quer viver um ministério. Não, eu sou cantor. Maravilhoso cantor que eu sou, né? Mas o que geralmente
os cantores gospel fazem. Tentam ir numa igreja grande, conseguem amizade com um pastor influente, começam a ter uma rede de contatos para sair por aí ministrando, para tentar estourar aí na mídia. É o que acontece, é normal, porque é o meio normal de se trabalhar. Paulo não foi tentar contato de ninguém, ele foi simplesmente servir a igreja de Deus. Foi pregar para gentil, foi pregar para judeu, para gente que não gostava dele, para gente que gostava dele, foi pregar para todo mundo. Ele não foi querer cargo, não queria autoridade. É isso que a igreja precisa, é isso que a gente precisa, irmão, estar centrado. A gente está aqui para servir, para ganhar vida mesmo. Para com esse negócio de ficar querendo cargo, querendo correr atrás disso. Pode vir, vai vir naturalmente, vem, glória a Deus por isso, mas o nosso objetivo aqui é servir. Servir o nosso irmão, servir aquela pessoa que está lá fora. Outra coisa legal que Paulo fez também, é que ele não estava preocupado em aprovação. Porque, imagina, você acabou de chegar no seu trabalho, você entrou num trabalho novo, e de repente lá na primeira semana, lá no primeiro mês, você começa a bater de frente com o seu chefe, porque ele está fazendo alguma coisa errada. Você se queima, não se queima? O que a gente faz? A gente vai relevando, vai tentando comer pelas beiradas. Por quê? Porque o nosso objetivo é se consolidar lá, e quem sabe um dia tomar o lugar dele. A gente tenta relevar o erro de uma autoridade, ou não bater de frente. Quando Paulo viu Pedro cometendo um erro lá, não quis nem saber, ele chamou a atenção do Pedro na frente de todo mundo. Ele falou, você é exemplo aí, para com essa besteira aí que você está fazendo aí, come com judeu, não come com gentil, para com isso, cara. Você não vivia dessa forma. Ele poderia muito bem ter se queimado, mas ele sabia quem tinha levantado ele. O que isso tem a ver com intenção de coração? O objetivo de Paulo, se ele tivesse um objetivo de ter a autoridade dele reconhecida, nunca que ele teria batido de frente com Pedro. Ele tentaria ficar comendo pelas beiradas, assim, relevando e tudo mais. Mas o objetivo dele, a intenção do coração dele, era alcançar os gentios. Era tentar formar a unidade da igreja, unir os povos gentios e os povos judeus em um só povo. O objetivo dele era a edificação da igreja, não era cargo. Ele queria a igreja abençoada. E se ele se queimasse com os apóstolos? E daí? Pelo menos ele estava correndo atrás do objetivo dele, que era abençoar a igreja. A gente precisa mais disso, irmãos. Tentar parar de ficar com medo de se queimar, passar pano para os outros. Cara, a igreja evangélica precisa parar com isso. Nós, cristãos brasileiros, vemos tantos erros acontecendo dentro da igreja, a gente faz de conta que não está vendo. Por quê? Porque vai ficar feio, né? Porque, meu Deus, eu já virei líder de célula, e se eu falar alguma coisa, vão me tirar do meu lugar. Vamos parar com isso, gente. A gente precisa se focar na edificação da igreja, do povo de Deus. Porque se a gente for chamado por Deus, pode se levantar qualquer pessoa. O nosso lugar está garantido, porque se Deus nos deu uma autoridade, é Deus que deu e acabou. Eu lembro de Davi, quando ele estava fugindo lá de Jerusalém, o filho dele tinha tomado o reino, e ele teve que fugir de Jerusalém com algumas pessoas que ainda eram fiéis a ele. E no meio do caminho, um homem chamado Simei começou a jogar pedra nele. Simei era parente de Saul, um dos poucos parentes de Saul ainda vivos, jogava pedra em Davi e dizia, bem feito, você não era rei coisa nenhuma. Bem feito, você está saindo humilhado agora. Bem feito para você, você não tinha autoridade nenhuma. Imagina, Davi estava saindo com poucas pessoas que tinham deixado tudo de lado para seguir ele, porque acreditavam na autoridade de Deus para a vida dele. De repente ele estava sendo zombado, humilhado, por um homem. O que seria o natural, o normal? É o que falaram, olha, um dos soldados dele disse, quer que eu vá lá e mate ele? O normal seria, para consolidar a autoridade dele, matar Simei.
Simei era um símbolo de alguém que rejeitava a autoridade, de alguém que tinha sido levantado por Deus. Agora, se Davi deixasse Simei lá, não fizesse nada, deixasse Simei realmente tacando pedra nele e dizendo que ele não tinha autoridade, que ele ia passar? Que imagem ele ia passar? Que segurança ele ia passar para todo mundo que tinha deixado tudo para seguir Davi? Puxa vida, será que valeu a pena mesmo? Será que Davi realmente é o rei mesmo? Porque o cara está lá zombando dele e não está fazendo nada. Eu acho que nem Davi acredita que ele mesmo é ungido de Deus. Eu acho que nem ele acredita na autoridade de Deus sobre a vida dele. Esse seria o natural. Tentar matar Simei para calar e não deixar dúvida na mente de ninguém. Quando falaram isso para Davi, Davi falou, gente, deixa quieto, deixa ele. Deixa ele. Davi sabia quem tinha levantado ele. O objetivo de Davi não era simplesmente consolidar a autoridade dele, consolidar o poder dele, fazer ser reconhecido pelo povo, que ele realmente era a autoridade de Deus. Não, ele não estava preocupado com o reconhecimento do povo. O que o povo ia achar da gente, questionando a nossa autoridade, questionando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Às vezes Deus te dá uma palavra profética, às vezes Deus te dá uma palavra, e você realmente se apega a isso, porque Deus te deu essa palavra, você sabe para que Deus te levantou, e de repente alguém começa a questionar, começa a duvidar, começa a dizer que você não é capacitado, você não é preparado para isso. E aí você quer o quê? Fazer o quê? Se defender. Argumentar com a pessoa. Cara, para com isso. Para de tentar se defender. Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe a palavra que Deus colocou no teu coração? Para de se defender. Segue tua vida. Ignora. Você não tem que provar nada para ninguém. Porque a partir do momento que você tenta se provar para essa pessoa, seu objetivo está na aprovação dela e não em cumprir a vontade de Deus. A tua intenção de coração, que tem que mover as suas decisões, agradar a Deus, somente isso. Então, cara, Paulo não estava preocupado com isso. Não estava preocupado em se autoafirmar. Por isso que ele disse, olha, eu não vou nem escrever para me recomendar novamente a vocês. Todo mundo aqui conhece minha conduta. Todo mundo aqui conhece meus sofrimentos. E ele diz até aqui no capítulo 6. Ele diz o seguinte, olha, a gente não dá motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, nós recomendamos-nos de todas as formas. Ele diz o seguinte, olha, eu não preciso de cartas de recomendação de ninguém. Eu tenho uma recomendação. Qual que é a minha recomendação? Os meus sofrimentos, as minhas privações, as minhas tristezas, os meus açoites, as prisões, os tumultos. E ele dá uma lista aqui de problema que ele enfrentou por causa do ministério. O que Paulo está dizendo? O seguinte, olha, estão dizendo aí que eu estou pregando, porque era o que os judeus estavam tentando falar, os judeus que estavam contra o cristianismo, eles tentavam dizer que Paulo pregava por ganância, querendo ganhar dinheiro. Aí Paulo disse, gente, você acha que a minha intenção ao pregar a palavra, a minha intenção de ser apóstolo, de ser homem de Deus, é ganhar dinheiro? Eu vou te provar que não. E ele disse, olha, desde que eu entrei para o ministério apostólico, eu perdi tudo que eu tinha, eu só apanhei, eu fiquei pobre, eu passei fome, eu passei frio, eu fui preso um monte de vezes, eu sou humilhado. Basicamente ele estava falando o seguinte, olha, desde que eu virei apóstolo, minha vida só piorou. Você realmente acha que o meu desejo é ter autoridade, é ganhar dinheiro? Então ele deixava claro, olha, eu estou sofrendo isso tudo aqui porque eu amo a Deus e amo os meus irmãos. Às vezes a gente cai no conto de fada de achar que a gente está vivendo a vida com Deus, vivendo o ministério, ganhando vida para Jesus e vai tudo melhorar. Não, pode ser que piore. Pode ser que piore.
Às vezes é cansativo a gente pegar, vir para o estudo, faz visita, vai orar, evangelismo, e o tempo todo tem que ficar mandando mensagem pro pessoal no WhatsApp para convidar o pessoal para vir para a igreja, e pergunta para o irmão como está. Às vezes você está quebrado e você tem que consolar um irmão que está tristinho. Mas você está mais firme na fé do que ele, você precisa fazer isso. E às vezes você está doente e tem que orar por cura para alguém que está enfermo também. E aí, como é que fica? É a vida de Paulo, é a vida cristã. A gente tem que fazer o quê? Perder. Porque a nossa intenção é adorar a Deus, é promover a glória de Deus e edificar o nosso irmão, porque a gente tem que amar o nosso irmão. A gente não tem que estar preocupado em ser reconhecido. Tanto faz reconhecimento. O meu objetivo é abençoar as vidas. Então Paulo ele fala o seguinte: olha, eu não vou me recomendar aqui para vocês, eu não vou ficar tentando reafirmar minha autoridade, porque isso é besteira. Eu sei quem me chamou, todo mundo aqui conhece meu estilo de vida, sabe que eu amo Jesus, eu amo meus irmãos, eu amo os perdidos mesmo, eu quero que todo mundo seja salvo mesmo, ainda que eu perca tudo, para que vocês possam ganhar a Cristo, é isso mesmo, então eu não vou perder meu tempo não. Ele disse o seguinte: olha, eu estou escrevendo isso tudo, eu estou falando isso para que tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida da equipe apostólica de Timóteo, de Pedro, de todos os apóstolos, para que vocês tenham a alegria, ele diz aqui, para que vocês tenham a oportunidade de exultarem em nós. Sabe, a outra versão que eu li, está escrito, outra palavra está escrito, para que vocês tenham motivo para se orgulhar da gente. Existe uma diferença entre a gente ter orgulho próprio e a gente ter orgulho do nosso irmão que está fazendo algo bem feito. A gente ter orgulho do nosso irmão que antes era um perdido e hoje em dia está sendo abençoado. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês tenham orgulho de mim, do que Deus tem feito na minha vida. Se alegrem pelo que Deus tem feito por meio das nossas vidas. Isso é meio paradoxo, porque geralmente, a gente não se alegra com o sucesso das outras pessoas. Deveria se alegrar, mas a gente não se alegra. O que acontece? E isso vai revelar a intenção do nosso coração. É aí que mora o grande problema. Porque muitas vezes, a gente se converteu já faz alguns anos, e está tentando ganhar a nossa família para Jesus. E aí chega alguém, se converte há um mês, ou começa a vir na igreja há um mês, e de repente ela traz toda a família dela para Jesus. Na igreja dela. Na sua igreja, na nossa igreja. E aí a gente começa a sentir injustiçado por Deus. Puxa vida, Deus, eu oro tanto, eu clamo, eu tenho jejuado, eu tenho insistido para os meus parentes ir para a igreja, e ele que chegou agora há pouco já conseguiu ganhar a família toda para Jesus? Ou a gente está o tempo todo buscando, e a pessoa que acabou de chegar, ou a pessoa que às vezes estava na igreja, mas estava toda torta, de repente ela começa a se consertar, ela é batizada no Espírito Santo, e você que está tanto tempo firme, dedicado, lendo a palavra, orando, ainda não. Puxa vida, Deus, e aí, como é que fica? Ao invés de se alegrar pelo irmão que foi cheio do poder de Deus, ao invés de se alegrar pelo irmão que ganhou a família para Jesus, e agora não é mais só a família dele, é tua família também, porque é teu irmão. Antigamente eu evangelizava meus amigos, eu tentava insistir para eles ir para a igreja, e eles não iam. Eu evangelizava, pregava, orava por eles. Eu orava: Deus, quebra o coração deles de pedra, rompe as cadeias espirituais, que eles possam estar na casa do Senhor, possam ser salvos, ter um encontro com o Senhor. E eu orava, eu clamava, e eles não iam, e de repente vinha outra pessoa. Às vezes o cara já aconteceu, de gente que tinha acabado de se converter, convidar eles para ir para a igreja dele, eles iam.
E ao invés de eu ficar feliz, eu ficava com inveja, com raiva. Eu ficava, eles querem ir para aquela igreja lá cheia de oba-oba lá, que pode tudo lá também. Esses caras não querem nada com nada não. Qual que era a intenção do meu coração? Era que meus amigos fossem salvos realmente? Ou eu queria ser conhecido como o homem de Deus, que grande ganhador de almas para Jesus? Era uma atitude boa evangelizar, orar e convidar para a igreja, mas com uma intenção ruim. Às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente sobe aqui para pregar com a intenção de ser conhecido como o pregador eloquente, o cara que prega muito bem a palavra, que tem um vasto conhecimento escriturístico, um vasto conhecimento da história da igreja e da teologia. E o homem que pega e ora e as pessoas são batizadas no Espírito Santo e faz o fogo descer aqui. E é isso o desejo do coração, ser reconhecido como o homem de Deus e não servir os irmãos. Deus usa, abençoa os irmãos, mas não aprova a atitude, não aprova a intenção de coração. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso e clamar a Deus, som do meu coração, e o tempo todo analisar o que é que tem movido a gente fazer, o que a gente tem feito. Qual que é o segredo então? Parar de fazer as coisas na igreja? Claro que não. É mudar a intenção. É mudar o foco. Abel e Caim foram oferecer um sacrifício para Deus. Qual que deveria ser o desejo deles? Adorar o Senhor. O desejo, a intenção de coração deles ao ir oferecer o sacrifício deveria ser: nós queremos que Deus seja adorado neste lugar aqui. Esse deveria ser o desejo. Mas só um foi com essa intenção. A Bíblia diz que Caim e Abel ofereceram sacrifício. O sacrifício de Abel foi aceito por Deus porque ele tinha um coração adorador. A Bíblia diz que Deus aprovava o coração de Abel, mas diz que Deus rejeitou Caim e sua oferta. Antes de rejeitar a oferta de Caim, Deus tinha rejeitado Caim, porque a intenção de coração dele estava errada. Porque a gente percebe quando, se a intenção de Caim fosse de que Deus fosse adorado naquele lugar, naquele dia, ao ver a oferta de Abel sendo aceita, Caim deveria se alegrar. Imagina a mentalidade dele. Se ele fosse um adorador, se o desejo dele fosse, ele iria pensar, ele iria parabenizar Abel e falar: glória a Deus pela tua vida, metade das ofertas dessa noite foram aceitas por Deus, glória a Deus. Ele ia ficar feliz. Que o objetivo dele fosse que Deus fosse adorado naquele lugar, glória a Deus. Mas a intenção dele era ser o quê? Reconhecido como o adorador, ou reconhecido como o amigo do cara lá de cima, ou sei lá qual era a intenção dele. Mas a intenção dele não era glorificar Deus, não era ver Deus sendo adorado. Isso entra para nós aqui essa noite. Se a gente entra aqui esperando ouvir uma palavra e receber algo de Deus, e Deus dá a teu irmão, se você ficar magoado é porque você queria simplesmente para você. Agora, se você ficar feliz, é porque você queria ver o mover de Deus aqui essa noite. Se Deus está falando com você, glória a Deus. Mas se Deus está falando só com o irmão do seu lado, glorifica a Deus do mesmo jeito, porque você tem que entrar para a igreja. Não simplesmente para ouvir Deus falando com você, mas para ver Deus edificando a sua igreja. A gente tira o nosso coração de nós mesmos e nós colocamos o nosso coração em Deus e na igreja dele. O que a gente tinha que ter feito? Parabenizado, cara, parabéns, cara, eu estou muito feliz por você. Agora vem cá, me ensina as mães aí. Como é que eu ia pegar no ombro dele e falar: e aí, fala para mim, cara, só para mim aqui, eu não falo para o pai e para a mãe não. E aí, como é que eu faço um sacrifício que Deus aceita? E aí, como é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que preparar o altar?
Eu tenho que oferecer carneiro, eu tenho que oferecer legume, o que eu tenho que oferecer? E aí, cara, como é que tem que ser o meu coração? Eu tenho que falar com Deus de manhã, ou eu pego de surpresa e começo a orar para Ele só no momento da oferta? Ele iria querer aprender. Mas não, o coração dele era egoísta. Quando a gente vê o irmão sendo abençoado, quando a gente vê o irmão trazendo a família para a igreja, os amigos para a igreja, quando a gente vê o irmão crescendo na casa do Senhor, crescendo no trabalho, crescendo como pai, crescendo como mãe, crescendo como marido, esposa, a gente tem que se alegrar por ele e ao mesmo tempo se inspirar nele. Se está funcionando para ele, se Deus está abençoando ele, cola nessa pessoa e pergunta para ele: o que eu tenho que fazer para agradar a Deus e atrair o favor do Senhor? Mas não, a gente quer ficar com inveja. Ao invés de colar na pessoa, a gente quer ficar de longe lá olhando e falando: está vendo? Ele é preferido mesmo do pastor. Ele é preferido mesmo do não sei quem. Também sendo filho de quem é? Também o tio dele é vereador? E a gente fica nessa. Ao invés de colar na pessoa e tentar entender. Isso vai revelar a nossa intenção de coração. Onde é que está o nosso coração? Então Paulo está falando o seguinte: olha, gente, existem esses dois tipos de pessoas. Aqueles que olham só por aquilo que é aparente, a aparência, e aqueles que realmente querem glorificar Deus. E essa noite eu te pergunto: que tipo de pessoa você é? A pergunta é quando, né? Em que momento? Porque às vezes a gente realmente tem boas intenções e às vezes a gente simplesmente quer aprovação, quer crescimento. Ninguém tem as intenções 100% puras. E é aqui que eu quero chegar. Aqui, ó. Aqui que eu quero chegar essa noite. Vamos sondar os nossos corações e tentar entender por que a gente faz o que faz. Por que a gente vive a nossa vida com Deus, a nossa vida em sociedade, a nossa vida com família, o nosso ministério da forma como nós temos vivido. Por quê? Porque qual a intenção? Nós realmente queremos glorificar a Deus ou queremos simplesmente reconhecimento para nós? Que a gente possa abrir mão de tudo e fazer igual Paulo: olha, eu considero isso tudo aqui como perda para que eu possa ganhar a Cristo. Olha, eu quero sofrer tudo para que vocês possam ser abençoados. O coração dele não estava nele mesmo, estava na igreja, em Deus. E é isso que Deus tem chamado dessa noite. Se coloca em pé. Quando o pessoal do louvor canta uma canção, que você esteja refletindo a respeito das suas próprias intenções, de como tem estado o seu coração, que você possa essa noite estar colocando o teu coração verdadeiramente em Deus e naquilo que Ele quer. Amém? Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Deus. Colocamos em Ti, Senhor.
clamamos, Pai. Nos perdoa, Deus, porque as nossas intenções não têm sido das melhores, Pai. Espírito Santo, coloca os nossos corações em Jesus, em somente em Jesus, Pai. Pai, que as nossas intenções sejam somente adorar ao Senhor, Deus. Que nós possamos estar abrindo mão dos nossos próprios interesses, Deus. Essa noite nós abrimos mão dos nossos interesses próprios, Pai. Que nós estejamos vivendo para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Somente ao Senhor, o nosso coração esteja em Ti, a nossa vida esteja em Ti, Deus. Que nós não vivamos mais para nós, mas para Ti, Jesus, para Te glorificar, Pai. Que cada atitude nossa, que tudo aquilo que nós fazemos na igreja, que a nossa vida seja voltado para Ti, para o nosso próximo, Pai. Que todo egoísmo caia por terra essa noite, em nome de Jesus. Que todo egoísmo caia por terra essa noite. Que todo interesse próprio caia por terra essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Que nós sejamos dispostos a renunciar a tudo e aceitar uma vida de entrega, porque nós entendemos, Pai, que uma vida que não renuncia a tudo e toma a cruz não é digna do Senhor, não é digna do Senhor, Pai. Só a cruz é o único caminho possível, Pai. Só a vida de renúncia é o único caminho possível a Ti, Pai. Que nós estejamos abraçando, Pai, por completo, uma vida de entrega. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós agradecemos a você que está assistindo essa live. Te pedimos que compartilhe essa live, que Deus possa estar te usando para ser um canal de bênçãos. Que Deus abençoe tua vida. Amém. Glória a Deus. Gente, vamos...